A busca pela fonte da vida em 10 regiões do planeta. Água é o nome deste livro-manifesto do fotógrafo documental Érico Hiller, que nasceu em Belo Horizonte e vive em São Paulo. Em mais de 300 páginas, 170 imagens e textos informativos sobre a escassez de água limpa e a falta de saneamento. Olá! O Repórter Eco de hoje integra a campanha deste ano da ONU, que propõe acelerar mudanças para a solução da crise global da água e saneamento. Veja os destaques. O movimento urbano Secura Humana convida o cidadão a refletir sobre os rios e córregos encobertos nas grandes cidades como São Paulo. E cientistas afirmam que o ciclo das águas no Pantanal está sendo alterado pelo aumento da temperatura e pela agropecuária. São Paulo tem mais de 300 rios invisíveis, porque estão canalizados ou cimentados. O coletivo Secura Humana usa a arte para retratar a importância dos cursos d'água escondidos nas grandes metrópoles. É difícil de acreditar, mas debaixo dos arranha-céus, ruas e avenidas da maior capital do Brasil existe água, muita água. A cidade de São Paulo é repleta de córregos, riachos e lagos, vindos principalmente de 3 grandes rios, Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. A riqueza hídrica que possibilitou o estabelecimento da cidade virou um problema, à medida em que as águas se transformaram em esgotos a céu aberto ou acabaram em cobertas para dar lugar à expansão urbana desordenada. Um dos primeiros impactos, que a gente vai ter nos rios vai ser o uso dos rios para conduzir o esgoto. Essa ideia de que o rio, como as águas se movem, elas levariam o esgoto para bem longe, seria uma solução para o esgoto, mas ela se mostrou ao longo do tempo equivocada, tendo em vista que o volume de esgoto começou a ser muito grande, vários rios de planície, as águas são muito lentas, portanto esse esgoto que era para ir embora não vai, fica, E acabou tornando, portanto, o espaço urbano insalubre. E é diante desse cenário que uma das alternativas acaba sendo escondê-los, Os chamados rios invisíveis da metrópole são o foco da atuação do coletivo Secura Humana, que usa a arte para mostrar a importância dos cursos d'água nas cidades. Unir a arte com a questão do ativismo ambiental é muito potente, porque você traz o lúdico também para a discussão intelectual e vice-versa, Mais de 300 rios em São Paulo estão canalizados ou cimentados. Uma triste história que se repete em tantas outras cidades brasileiras que ignoram suas águas e tornam o ambiente urbano ainda mais hostil. Com o objetivo de chamar a atenção para o problema, o projeto faz intervenções artísticas como essa e convida as pessoas a se reconectarem com esse elemento da natureza crucial para a vida. A gente participar de um movimento que veio desde 2015 com vários grupos e coletivos e pessoas juntas, despertando para a necessidade de abertura novamente dos rios, de descontaminação dos rios, a gente está abrindo uma percepção para a vida. A gente trazendo as pessoas para se banhar, ter contato com a água, ver os peixes aqui, se molhar, lavar o rosto, ou se banhar na cachoeira que a gente faz, nadar nas piscinas, observar os rios canalizados, a gente olhar ali para o bueiro e ver que aquilo é um rio, aquilo não é um esgoto. Perceber que a maioria das avenidas de São Paulo são rios canalizados, A gente está lutando, batalhando para que as gerações seguintes repletas dessa consciência, consigam tomar outras decisões políticas de gestão da água e de gestão da cidade, uma reinvenção da cidade. O Tietê também já foi palco dos ativistas. Um mergulho no maior e mais poluído rio de São Paulo mostrou de perto o tamanho do desafio.
É um dos conceitos hoje do Secur Humana, que é estranhamento e espanto, né? A gente se espantar com a não possibilidade hoje de nadar num rio que antes tinha competição de remo, todo mundo nadava, meu avô nadava no Rio Tietê, né? Repensar a relação com a água é resgatar o nosso pertencimento ao ambiente em que vivemos. A nossa escala de atuação está no âmbito do imaginário, né? Então, como que a gente provoca a percepção, como que a gente provoca novos imaginários sobre a cidade e, portanto, novos desejos de uma outra cidade. Vamos às notícias da área socioambiental. Um estudo inédito revela que cerca de 20% dos peixes vendidos nos centros urbanos de 6 estados da Amazônia estão contaminados por mercúrio. Os níveis de concentração acima dos limites seguros para a saúde são resultado do garimpo na região. Os piores índices estão em Roraima, com 40% dos peixes contaminados, e Acre, com quase 36%. A pesquisa foi realizada pela Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará e com as ONGs Greenpeace, WWF Brasil e Instituto Socioambiental. 21 bancos aderiram ao protocolo da FEBRABAN, exigindo que os frigoríficos comprovem não comprar o gado de áreas desmatadas na Amazônia Legal antes de aprovar os pedidos de crédito. As empresas do setor terão até dezembro de 2025 para se adaptar. Pela primeira vez, o Brasil recicla latas de alumínio na mesma quantidade que produz. A reciclagem do metal gera renda para 1 milhão de pessoas que trabalham nas cooperativas de coleta. Mas, segundo a Associação de Empresas de Limpeza Pública, só 4% do lixo produzido no país é reciclado. Mais um golpe contra os direitos dos povos originários e a política socioambiental do país. Apesar dos protestos de indígenas e ambientalistas, a Câmara dos Deputados aprovou por 283 votos a favor e 155 contra o marco temporal. O projeto de lei altera a demarcação de terras indígenas, estabelece que os povos indígenas só têm direito aos territórios que já eram ocupados por eles no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Entre outros pontos polêmicos, o projeto abre brecha para a política de não contato com indígenas isolados e permite a retomada de reservas indígenas pela União. A proposta do marco temporal segue para votação no Senado e o Supremo Tribunal Federal vai julgar se ele fere a Constituição. A COP30, a Conferência da ONU sobre Mudança Climática, será realizada em Belém, no Pará, em 2025. A escolha foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e pelo governador do estado, Helder Barbalho. O encontro das Nações Unidas discutirá medidas para conter o aquecimento do planeta. Acontece em São Paulo a 12ª Mostra Ecofalante de Cinema. O evento audiovisual considerado o mais importante da América do Sul sobre o tema socioambiental vai até o dia 14 de junho. 39 países apresentam mais de 100 obras em 25 salas da capital paulista. A entrada é gratuita e o destaque é para os filmes sobre povos indígenas e racismo. A programação da Mostra de Cinema está no site ecofalante.org.br. Veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Cientistas alertam: as ações humanas estão alterando o ciclo das águas no Pantanal. O ciclo das águas do Pantanal, maior planície inundável da Terra, está sendo fortemente afetado pelo aquecimento global e por ações humanas como a agropecuária. É o que mostra estudo científico que analisa as mudanças no bioma.
Paisagens deslumbrantes, abundância de espécies silvestres e criação de gado se misturam na maior planície alagada do planeta, o Pantanal. Campos, cerrados e florestas compõem a região que se estende por 150 mil quilômetros quadrados, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uma imensa área úmida, rica em biodiversidade e serviços ecológicos, que dependem dos ciclos hidrológicos da região. Existe uma preocupação muito grande, tanto da parte da conservação desse bioma, quanto do uso e ocupação adequado, não só do Pantanal, quanto do seu entorno todo. Portanto, do ponto de vista de conservação, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista econômico, de uso e ocupação do solo, o Pantanal é uma área muito importante para todos nós. Mário Assini, professor da Unesp de Rio Claro, e o pesquisador da Embrapa Pantanal, Ivan Bergier, são autores de um estudo que avaliou imagens de satélite disponíveis entre a década de 70 e os dias de hoje, além de dados obtidos em campo, para entender as mudanças dos rios nas diferentes partes do Pantanal ao longo das décadas, tanto as naturais quanto as provocadas pela ação do homem. Nós tentamos reconstituir as mudanças recentes que a paisagem vem sofrendo, as mudanças dos cursos dos rios, essa é uma das partes mais importantes. As mudanças de curso ocorrem numa ordem de grandeza temporal de poucas décadas. Os resultados do estudo apontaram para uma aceleração das alterações das dinâmicas dos ciclos hidrológicos do bioma, sobretudo pelas mudanças climáticas e outras intervenções humanas como a agropecuária, a presença de cidades e estradas. As mudanças dos cursos dos rios, ambientes e climas, elas, ou seja, épocas mais secas, épocas mais frias, isso é condicionado por fatores naturais. O que nós dizemos é que, em função da ocupação das diferentes áreas, os fenômenos estão cada vez mais acelerados, né? Nos últimos anos, as mudanças têm sido mais rápidas. E isso se deve ao fator antrópico. Agora, é inexorável que a ocupação vai continuar. De forma alguma, devemos penalizar o fator do uso e ocupação da terra. A questão principal é assim, como ocupar, como gerenciar, como tratar o Pantanal. Para entender a complexidade dos rios do Pantanal, é preciso compreender sua formação ao longo de milhões de anos. Existem formas que são autoafins, que a gente pode dizer, são formas parecidas entre elas, né, em escalas diferentes. Então, a principal delas é o megaleque, em que o rio seria o ramo principal, e no Pantanal os rios eles são distributários, diferente dos rios de rocha, né, que convergem para um canal. No Pantanal é o contrário. Então, você tem o rio correndo na parte mais alta, e quando ele recebe areia demais, sedimento demais, ele vai assoreando, e aí ele quebra para o lado e abre, e nesse processo ele vai formando lóbulos, e vai construindo esses megaleques. Então, essa é uma configuração, vamos dizer assim, dentro da planície que se repete nos vários rios que trazem água para dentro do Pantanal, né? E aí, em seguida, você tem o lobo ativo, né? Esse canal, ele se abre nesse lobo onde hoje, no caso hoje, né, ele está migrando, né? O rio migra, né, de um lado para outro à medida que ele vai depositando areia, né, e vai sofrendo avulsão. E o resto do megaleque, as áreas que são os lobos abandonados, que um dia já foi um lobo ativo, são áreas que não recebem mais água de rio. Elas são influenciadas mais por água de chuva, né? E no fim tem o Rio Paraguai, que é o canal principal de drenagem, né, de todos esses leques, né? Primeiro, esse entendimento, uma visão do Pantanal que é diferente, né? De você olhar para essas formas como função. Cada uma tem uma função diferente. Uma carrega água, a outra distribui areia, e a outra está levando a água embora. Nos anos de 2020 e 2021, o Brasil assistiu às queimadas descontroladas no Pantanal, que devastaram quase 40% do bioma.
o que gerou preocupação nos ambientalistas, no sentido de que o fogo de grandes proporções estaria intensificando a seca na região. Existe alguma evidência de que o Pantanal esteja realmente mudando as características desse alagado? Nós não temos dados de estações pluviométricas e pluviométricas que tenham uma longa duração. Nós temos dados de algumas décadas. Então, na verdade, o Pantanal está secando. Na dúvida, o melhor sempre é preservar. Os dados do estudo científico devem auxiliar a governança da região e a repensar a ocupação para que homem e natureza possam viver em equilíbrio em um dos ecossistemas mais importantes do país. No Pantanal, a pecuária é extensiva, então você precisa de 4 hectares para criar um animal, uma vaca. Na região de Planalto já é o contrário, você cria um animal em 1 hectare, em um quarteirão, né? E às vezes até mais. E essa pecuária que acontece nos planaltos, ela pode ser cada vez mais sustentável, com conservação de solo, né, com integração lavoura, pecuária e floresta. Então, você reintroduzir o componente arbóreo no sistema, que tem um papel muito importante na retenção de sedimentos. Existe a possibilidade de se produzir de forma sustentável e reduzindo o impacto no Pantanal e para os pantaneiros, né? Então, tem os fazendeiros da região do Pantanal que fazem essa pecuária tradicional há mais de 200 anos, né, e que tem um valor, né, sociocultural disso, não é só, e da biodiversidade também, e tudo isso, né, e que isso tem uma marca que pode ser muito valorizada, né, nos mercados, tanto nacional quanto no internacional, né. Essa é a linguagem dos bugios. O ronco, segundo os cientistas, é uma forma de demarcar o território. E vem novidade por aí. Um grupo de bugios ruivos brasileiros está sendo cogitado para uma viagem internacional. Nossos representantes da Mata Atlântica poderão ajudar a repovoar a espécie no bioma da Argentina, conhecido como selva missioneira. Se aqui a situação da população de bugios é grave, ainda afetada pelos surtos de febre amarela que vem se sucedendo nos últimos anos, na Argentina a situação é crítica. Lá restam não mais de 50 animais livres da natureza e nenhum em cativeiro. Já no Brasil, a população em cativeiro é bem maior, mas não por boas razões. Vivendo perto de centros urbanos, como na Serra da Cantareira, em São Paulo, muitos são vítimas de atropelamento, atacados por animais domésticos ou eletrocutados pela rede de energia. Agora, com o apoio do Centro Nacional de Primatas do ICMBio, alguns sobreviventes poderão ter a nobre missão de ajudar a repovoar as florestas argentinas e a preservar uma das espécies de animais em risco de extinção. Você vai ver daqui a pouco aqui no Repórter Eco. O fotógrafo documental Érico Hiller registra em livro a escassez de água limpa e a falta de saneamento que atingem famílias no mundo todo. A escassez de água potável e a falta de saneamento atingem famílias de vários países, incluindo o Brasil. Essa situação dramática foi registrada no livro do fotógrafo documental Érico Hiller. Gosto de pensar que uma mesma molécula de água pode ter sido um dia compartilhada entre todos os seres vivos. E, claro, todas as pessoas. Não comemos as mesmas comidas ou bebemos as mesmas bebidas, mas compartilhamos da mesma água. A que chove na China é servida pelos americanos
que é a mesma que os russos bebem, que os indianos molham suas lavouras, que os indonésios veem cair sobre suas florestas, ou a que os africanos choram. A busca pela fonte da vida em 10 regiões do planeta. Água é o nome deste livro-manifesto do fotógrafo documental Érico Hiller, que nasceu em Belo Horizonte e vive em São Paulo. Em mais de 300 páginas, 170 imagens e textos informativos sobre a escassez de água limpa e a falta de saneamento. De que água você está falando nesse livro? Falo sobre pessoas, famílias, comunidades que vivem dificuldades com a água no mundo. É um desafio diário e constante para muita gente. Então, viajando por vários lugares e fazendo os meus projetos, eu comecei a ver muita situação recorrente e triste de pessoas carregando água, de pessoas bebendo água suja. Eu acho que a água se transformou naturalmente no tema da minha vida. E eu penso na água como uma dimensão social, como um direito humano. Queria saber por onde você andou e queria que você trouxesse alguns aspectos que você observou quando as pessoas estavam indo para a coleta da água. Eu achava que ia encontrar filas de pessoas sofrendo com problema de água e que isso seria relativamente fácil de visualizar, de fotografar. Não é bem assim. As pessoas velam um pouco a situação, elas escondem, existe um constrangimento, né? Então eu me concentrei em alguns países da América do Sul, Brasil, Bolívia, Chile, Etiópia, que dava uma dimensão bem ampla do problema, e no Quênia eu fotografei a maior favela do mundo, que é Kibera, em diversos locais da Índia. Então, com isso, eu tracei uma cobertura do planeta que nos desse uma dimensão bastante ampla desse drama da água que se vive hoje em dia. Na verdade, como isso ocupa uma parte grande do dia das pessoas, elas usam esse momento para se alimentar, para fazer suas conexões comunitárias, os seus amores, os seus amigos. Então essa busca da água se tornou um traço cultural muito marcante em diversos países que eu fui. Queria saber como é que você vê a questão da gente tratar, às vezes até chamar a água como recurso, como se ela estivesse à disposição só para nós, seres humanos, e que como um recurso infinito. O oceano, ele parece que é a nossa grande fonte, mas a verdade é que 97%, 98% da água do planeta não é apropriada para o consumo. E essa pouca água doce que sobra, ela está na sua maior parte conservada no estado sólido, em gelo, em geleiras, na Groenlândia, né, na Antártida. Então, se a gente fizer essa conta, é assustador imaginar que a gente tem 1%, 1, pouco por cento de água limpa disponível para servir a todos, a humanidade, a produção de alimentos, aos animais, né? O que você viu aqui no Brasil? Eu lembro de você ter falado alguma coisa do Piauí sobre gotejamento de água. Eu rodei um pouco região de Minas, fui para o Vale do Jequitinhonha, fui para o Nordeste. Agora, no Piauí, no nosso Piauí, tá, que é um dos estados mais pobres do Nordeste, eu vi a situação mais comovente que eu presenciei em todo o projeto. Eu vi uma comunidade inteira dependendo de um gotejamento de água. Era uma gotinha que formava uma poça e dessa poça todos se utilizavam para tudo, para banho, para beber, para comer. E eu perguntei para a mulher, eu falei, nossa, a situação aqui está desse jeito? Ela falou, não é que está desse jeito. A gente vive e depende dessa gota pelo menos há 25 anos. O que a gente pode projetar daqui para frente, a partir das tuas reflexões, por onde você acha que a gente deve caminhar? Eu acho que a gente começou um movimento de consciência, de convicção do que nós não queremos para a gente, quais governantes nós não queremos para a gente. A ideia de economia circular e de sustentabilidade
deixou de ser uma ideia da academia ou corporativa para ser um assunto que aportou no domicílio das pessoas, sabe? A gente tem que pensar em sustentabilidade, destino do nosso lixo e, sobretudo, a gente se colocar no lugar do outro. Eu tenho esperança que se transforme numa grande onda planetária. No próximo programa, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um planeta sustentável. Até lá!